Olá pessoal, conforme prometido, estou trazendo para vocês aqui a correção da disciplina da prova, da disciplina de análise e complexidade de algoritmos. Tá? Então eu coloquei aqui todas as questões, todas as nossas 7 questões, mais as bônus. No total eram 3 questões bônus, tá? Então eu vou falar de cada uma, beleza? Então vamos acompanhar aí no slide. O algoritmo que necessita definir um elemento pivô, então aqui está a palavra-chave, deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui está a palavra-chave, pivô, tá vendo? Então, o algoritmo que necessita definir um elemento pivô nos dados e tem complexidade O de n ao quadrado, né? Então, big O, no pior caso, é o insertion sort? Não. Lembra, o insertion sort, ele não tem um elemento pivô, ele tem aquela chave, lembra aqui? Então, ele coloca na chave, igual a ordenação de baralho, coloco lá na principal e vou intercalando ali, colocando sempre as menores para a esquerda e jogando as maiores para a direita. Não é insertion sort. Bubble sort, bem, bubble sort também não, é o método da bolha, estão lembrados? Bubble sort, eu pego 2 elementos e vou fazendo a troca entre eles. A ideia da bolha está em alguns dos slides aí, qualquer coisa, deem uma olhadinha lá, tá bom? Ghost sort, isso daí foi a minha criatividade, ainda não existe. Se você quiser criar o seu ghost sort, sem problema algum, beleza? Quicksort. Opa, Quicksort é o conhecido nosso, né? Ele utiliza esse elemento pivô aqui, tá? Nos dados. Eu coloco ele lá como um elemento pivô, um principal, e vou ali fazendo as comparações, perfeito? E por fim, merge sort. Merge sort, a ideia do merge sort, lembra? Tem um vetorzão. Merge sort, ele é a ideia da divisão e conquista, daqui a pouco vamos ver, ok? Então tem um vetor, divido esse vetor em 2 partes. Note que está igualzinho as 2 partes, né? Divido esse vetor em 2 partes e faço as comparações aqui, depois faço a divisão novamente, né, mais 2 partes, vou dividindo o meu vetor, a ideia da divisão e conquista. Então, para essa questão, a resposta correta é essa daqui, quicksort, ok? Elemento pivô, quicksort. Chave é o insertion sort. Trocas, bubble sort, ghost sort não existe, merge sort, divisão e conquista. Aqui eu coloquei um pequeno texto, né? Quase que a Bíblia inteira aqui, tem bastante texto. Está falando em relação à análise de risco, é uma das etapas do processo de gerenciamento de riscos das empresas, que consiste na avaliação da probabilidade de um perigo ocorrer e no cálculo de seu possível impacto e prejuízo para a corporação. Falando de análise de risco. Essa etapa ocorre após a identificação dos potenciais perigos a que a corporação está sujeita. Aí vem a parte. Uma fábrica de software foi contratada para desenvolver um produto de análise de riscos. Em determinada funcionalidade deste software, é necessário realizar ordenação, né? Então, palavra bonita aqui, né? Que é o nosso estudo aqui, de um conjunto formado por números inteiros. Que algoritmo de ordenação oferece melhor complexidade de tempo? Então, daqueles algoritmos que nós estudamos, qual que tem o melhor tempo aqui no pior caso? Bubble sort. Bubble sort, não sei se vocês se lembram, né? É n ao quadrado. N ao quadrado. Ghost sort é aquele que eu inventei. Quicksort. Quicksort colocaria com n ao quadrado aqui no pior caso. Merge sort. Né? Merge sort é o que tem o melhor aqui, né? Melhor tempo. Insertion sort também n ao quadrado. Então, a resposta para isso daqui, merge sort. A ideia da divisão e conquista. Então, o melhor algoritmo aqui é o merge sort. Ok? Para esse daqui. Insertion sort é o n ao quadrado. Tá? Próximo. A estrutura de muitos algoritmos eficientes segue o paradigma da divisão e conquista. Cara, se a gente parasse aqui, já estava resolvida a questão, né? Divisão e conquista, beleza. Esse paradigma, ou estratégia de projeto de algoritmos, consiste primeiro, a instância dada do problema é dividida em 2 ou mais instâncias menores. Cada instância menor é resolvida usando o próprio algoritmo. Então, ó, vamos lá, primeira parte. A instância dada do problema é dividida em 2 ou mais instâncias menores. Tem um vetor, divido esse vetor em vetor menor. Busca binária faz isso, né?
Merge sort faz isso. Cada instância menor é resolvida quando o próprio algoritmo que está sendo definido, usando o próprio algoritmo que está sendo definido. Então, eu resolvo, ordeno o que tem que ordenar nesses dois lados. Ou continuo dividindo, né? As soluções das instâncias menores são combinadas para produzir uma solução de instância original, da solução da instância original. Essa estratégia produz algoritmos eficientes se o processo de divisão e o processo de combinação forem suficientemente rápidos, né? Nós testamos daí em laboratório. O algoritmo X, que eu não sei qual é um exemplo de algoritmo de divisão e conquista e precisa de um vetor auxiliar para seu funcionamento. Qual algoritmo que estamos falando? Ghost Sort é aquele que eu inventei. Quick Sort não entra na divisão e conquista. Merge Sort, essa é a ideia da divisão aqui, né? Eu divido todos os meus elementos, eu faço a divisão dos meus elementos. Depois que eu dividi, chegou lá, o meu vetor está totalmente dividido, cada número uma determinada posiçãozinha. Eu faço a ordenação para par, depois junto novamente. Então, Merge Sort. Né? Essa daqui é a resposta correta. Insert sort não, que é do ordenação carta de baralho, e bubble sort, método bolha. Tá? Então, só lembrando do merge sort, se eu tenho um vetor, por exemplo, o vetor é 4, 3, 2, 1. Isso daqui é o meu vetor. O que o merge sort? Isso daqui é o vetor. Deixa eu só terminar o vetor. O que o merge sort faz? Ele vem e quebra esse vetor no meio, ele divide. Lembra? Divisão conquista, ele divide. Então fica 4 para um lado, 3 para o outro, 2 para um lado e 1 para o outro. O que ele vai fazer? Vai dividir esse outro vetor aqui. Então fica um vetor com um elemento 4 aqui, um vetor com um elemento 3 aqui, tá ok? Um vetor com o elemento 2 aqui e um vetor com o elemento 1 aqui. Dividi o meu vetor. Agora eu faço a comparação par a par. Esse vetor aqui, ó, ele está ordenado. É um vetor de um elemento e está ordenado. Este é um vetor de um elemento e ordenado, um elemento e ordenado, um elemento ordenado. Quer dizer, para um elemento está ordenado. E agora? Pego esse vetor, esse daqui, ó, e comparo com esse. 4 é maior que 3? Sim. Se é maior que 3, eu faço a troca. Agora eu vou fazendo a troca desse lado. Resolvo o problema desse lado? Resolvo o problema desse outro lado aqui depois. Beleza? Aí funciona de acordo com o que está lá no nosso slide. Tá bom? Se tiver dúvida, só mandar depois. Esse daqui nós vamos falar sobre o método guloso. Certo? Tiveram dúvidas? Acho que não, né? A maioria acertou. Um país utiliza moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos. Um programador desenvolveu um método a seguir que implementa a estratégia gulosa para o problema do troco mínimo. Esse método recebe como parâmetro um valor inteiro, em centavos, e retorna um vetor no qual cada posição indica a quantidade de moedas de cada valor. O código estava lá na prova, para a gente aqui o código não vai importar tanto, porque nós vamos para a teoria do que é o método guloso, tá? Considerando o método apresentado, que é este, né, da moeda, eu tenho que pegar sempre o maior número de moedas, o menor número de moedas possível, né, sempre de maior peso, avalie as asserções a seguir, tá? Isso aqui só para a gente lembrar, antes de ir para aquela questão, vamos supor, eu tenho um troco que é R$2,39, tá? Eu tenho que pegar o menor número possível de moeda, tá? Então, por exemplo, quais são as minhas opções? Eu tenho essas moedas aqui, né? Eu poderia, por exemplo, pegar 239 moedas de 1 centavo. Seria uma boa opção? Não, né? Não seria uma boa opção. Eu poderia pegar 4 moedas de 50 centavos, 4 moedas de 50 centavos e 39 de 1 centavo. É uma boa opção? Também não é uma boa opção, né? Não é uma boa ideia. Então aqui eu posso ter uma outra. 4 moedas de 50 centavos, já que a maior minha é de 50 centavos. 4 moedas de 50 centavos.
E aí, logo em seguida, pegar uma de 25, por exemplo. Né? Uma de 0,25. Nesse momento aqui eu já tenho 2,25. Falta 14 centavos. 14, pego uma de 10, uma de 0,10 centavos, né? E 4 de 1 centavos. 4 de 0. Essa é a melhor opção? Eu acho que sim, né? É a melhor opção, certo? Então aqui eu tenho 4, 5, 6, 10 moedas. Usei 10 moedas aqui. Aqui eu usei 239 e aqui eu usei 43 moedas. Então o método guloso, o método guloso encontra o menor número de moedas para o valor de entrada, considerando as moedas do país. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Ok. Porque métodos guloso sempre encontram a solução global ótima. Sempre. Sempre é uma palavra forte, né? Nem sempre. Às vezes você pode deixar ali o algoritmo calculando e vai ficar para sempre ali rodando e não vai conseguir encontrar a solução global ótima. Então, nem sempre encontra a melhor solução. Tá? Às vezes vai ficar calculando e não vai me dar um retorno. Então, vamos lá. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A asserção 1 é uma proposição falsa? Não, é verdadeira. A asserção 1 e 2 são falsas? Não. A asserção 1 e 2 são verdadeiras? Não, né? Essa segunda aqui é falsa. A asserção 1 é verdadeira? Ok. A 2 é falsa, então deve ser essa, né? A 2 é falsa, não verdadeira. Resposta, essa letrinha aqui. 1 e 2 são verdadeiras? Não. Tá ok? Então, método guloso, este apresentado aqui, se ficar com dúvida, recorre ao material lá, beleza? Considere as funções aqui, crescimento assintótico, tá? Funções, 4n, n log de n, 8n ao quadrado, 6n ao cubo, 64 e 8 elevado a 2n. Aqui nós vamos desenhar aquele gráficozinho, né? Eu tenho um crescimento, digamos assim, linear, né? No caso, linear não, constante, onde eu tenho, por exemplo, aqui o número 64, tá? Ele é constante. Se ele tiver, então, 64 instruções, int A, int B, int C, int D, até int qualquer coisa, 64 instruções, toda vez que eu executar meu algoritmo e cada uma dessas instruções aqui rodar em 1 segundo, sempre será 64 segundos, tá? Então, sempre será constante. Então, 64. 64 nós matamos ele. O próximo, depois de 64, é o nosso amigo n, certo? Porque ele vai rodar n vezes. Então, o próximo aqui ó, tem um crescimento que é um crescimento linear. Aqui está meio tortinho aqui, mas é linear. Então, 4n. Opa, 64, 4n. 64, 4n. Então, crescimento linear. Né? O próximo crescimento vai ser, então, 64 e 4n já foi. O próximo vai ser n log de n. N, nossa, que letra bonita. N log de n. Né? O crescimento dele, o tempo de execução dele vai aumentar mais rápido do que o tempo de execução de 4 de n. Tá? Depois de n log de n, nós temos O de n ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 8O. É 8n ao quadrado. O que isso quer dizer? Que o tempo de execução de um algoritmo O, no caso O de n ao quadrado, né, 8n ao quadrado, vai ser maior do que o tempo de execução do algoritmo n log de n ou de 4n. Tá? Depois, 6n ao cubo. Opa, 6n ao cubo. O tempo de execução dele vai ficar maior num curto prazo de tempo. Né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui n ao cubo e n ao quadrado, supondo n igual a 2, né?
2 elevado a 3 é quanto, pessoal? 2, 2, 4, 4, 8, né? Então aqui vai ser 8. E 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é o famoso, está apertadinho aqui, né? 2 ao quadrado é 4. E para n igual a 3? 3 ao cubo, 27? Não estou ouvindo vocês. 27. E o 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é igual a 9. Tá? 9. Olha como aqui, ó. Aqui já foi para 27 e aqui está em 9 ainda. Enquanto esse daqui cresceu 5, aqui eu cresci 19. E o próximo vai aumentar, vai piorar ainda mais, né? Então o crescimento, ou seja, o tempo mais demorado será maior para 6n ao cubo do que 8n ao quadrado. O próximo, acho que por fim, é o 8 elevado a 2n. Vai levar ainda mais tempo, né? 8, 2n. Chapeuzinho elevado. Então, a resposta minha aqui é 64, que é esse cara aqui, 4n, que é esse outro cara, n log de n, que é esse outro amiguinho aqui, 8n ao quadrado, 8n ao quadrado, que é esse outro cara, 6n ao cubo, que é esse outro cara aqui, e por fim, 8 elevado a 2n, que é esse outro cara aqui, beleza? Resposta certa, C de casa. Acabou? Não, tem mais um. Problema do caixeiro viajante. Aqui nós vamos falar sobre um outro assunto, que é as restrições. Então, eu tenho um algoritmo e eu tenho um relaxamento lagrangiano. Lembra? A ideia do relaxamento lagrangiano é o seguinte. Vamos supor, uma pessoa ela está com câncer. Tá? A pessoa tá, que exemplo bacana, né? Bem bacana esse exemplo. A pessoa tem câncer. O relaxamento lagrangiano faz o seguinte. Não faz mais exame, tá? Ignora o exame. Nós não vamos mais fazer o exame. Dessa forma, já resolveu, essa pessoa já não vai ter mais câncer. Se ela não fizer o exame, então significa que ela já está curada do câncer. O lagrangiano é exatamente isso. Eu estou tirando aquilo, eu estou retirando um componente restritivo do problema. E o restritivo do problema é o exame que está falando que a pessoa tem o câncer, por exemplo. Tá? Um exemplo bem... né? O problema do caixeiro viajante consiste na procura de um circuito, né, um circuito hamiltoniano, que possua a menor distância, começando numa cidade qualquer, entre várias, visitando cada cidade precisamente uma única vez e regressando à cidade inicial. Com essa informação, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Relaxamento lagrangiano. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Não dá para ver. Vou pegar uma cor de caneta diferente aqui, ó. Acho que essa aqui vai. Então eu tenho uma cidade A, uma cidade B, esse aqui é o circuito hamiltoniano, uma cidade C e uma cidade D, tá? O problema do caixeiro viajante diz o seguinte, eu tenho que partir de uma cidade qualquer, visitar todas as outras cidades, ó, de A foi para C, de C foi para B, de B foi para D, e eu tenho que retornar à minha cidade de origem. Qual que é a restrição? A restrição é que eu não posso repetir as cidades, ou seja, eu não posso sair, por exemplo, de A, deixa eu pegar uma outra cor aqui, uma amarela. Eu não posso sair de A e ir para B, de B ir para C, de C voltar para B, de B ir para D, de D voltar para B, sei lá, por qualquer motivo, e depois ir para A. Eu não posso fazer isso. E, além disso, eu tenho que encontrar o menor caminho possível, tá? Que me ligue a essas 4 cidades. Então, no problema hamiltoniano, no ciclo hamiltoniano, aqui, o problema do caixeiro viajante, que é lá do Lincoln, lembra do Abraham Lincoln, que não tem historinha na sala de aula? Qual que é a questão? Eu tenho que encontrar o menor caminho. Tá? Eu não posso repetir a cidade. Então, isso daí que fala a questão para a gente. Agora, a gente pode continuar aqui. Este é um problema. Agora, com essa informação, assinale a alternativa correta. Passei por cima. Este é um problema de complexidade O de N. Não, né? Lembra, nós vimos na sala que não é um problema O de N.
uma vez que a complexidade aumenta de acordo com o tamanho da densidade. Então, essa daqui já está errada. O relaxamento das restrições remove os componentes restritivos do problema. Perfeito. Ótimo. Opa. Perfeito aqui, não. O relaxamento das restrições remove os componentes restritivos do problema. Então, um aluno desatento vai e marca isso daqui como verdadeiro, sem antes continuar lendo. Neste caso, é o fato de visitar cada cidade precisamente uma vez. Ah, então tá certo, né? Ele foi desatento e acabou acertando. Então é a letra B. O relaxamento das restrições remove os componentes restritivos do problema até aqui, ó. Ok. Neste caso, é o fato de começar em uma cidade qualquer. Não, né? O fator restritivo aqui é que eu não posso ir de uma cidade para outra e voltar para aquela mesma cidade. Agora, começar de uma cidade qualquer, não. Eu posso começar da cidade que eu quiser. O tempo de execução do caixeiro viajante é diretamente proporcional ao tempo de execução de um algoritmo de pesquisa binária. Quem falou isso, né? Pesquisa binária? São duas execuções totalmente diferentes, né? Pois, por isso, ambos são conhecidos como algoritmos lagrangianos. Eita! Lagrangiano aqui é uma restrição. Estou retirando uma restrição, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, está errado. Quem escreveu isso daqui não estava bem. O problema do CV, currículo vitae, não, caixeiro viajante, é um exemplo de algoritmo guloso, né? Sem dúvida. Lógico que não, né? Algoritmo guloso é aquele que nós respondemos anteriormente, onde eu tenho que pegar várias moedas, o menor número de moedas possível e sempre é de maior peso, lembra? Uma vez que ele deseja passar por todas as cidades, né? Só porque tem que passar em todas as cidades, é algoritmo guloso, nada a ver, né? Então tá errado. Resposta certa, essa letra B. Acabou? Ah, agora nós vamos para o mais legal, que é o bônus. O bônus é legal. Tem 3 bônus, tá? O do coelho, o do taco e o do relógio. Vamos começar com o coelho. Vamos lá, vamos ler, interpretar e desenhar. Um coelho, então, é um. Então, desenhar um coelho. É um coelho, viu 6 elefantes. Cara, um coelho viu 6 elefantes, então eu tenho 6 elefantes. 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui são elefantes, tá? Um coelho viu 6 elefantes enquanto se dirigia ao rio. Quem que se dirigia ao rio? Um coelho, enquanto se dirigia ao rio, viu 6 elefantes. O nosso sujeito aqui é o coelho. Então eu tenho um rio. Isso daqui é um rio. Rio. Tá? Rio. Um coelho viu 6 elefantes enquanto se dirigia ao rio. Então o coelho estava vindo para o rio. O coelho vinha para o rio. Cada um dos elefantes, cada elefante, né, viu 3 macacos. Calma aí, tem 3 macacos. Vou desenhar um macacão aqui. Aí eu vou desenhar um outro macaco aqui. E eu vou desenhar um outro macaco aqui, ó. Tá? Viu 3 macacos. O macaco estava espalhado pela ilha, tá? Eram 3 macacos e os 3 estavam espalhados pela ilha. Agora que viu um negócio interessante. Gente, ó, cada elefante viu 3 macacos. Se um coelho viu 6 elefantes, significa que todos os elefantes estavam juntos. Todos os elefantes estavam à vista desse coelho. Se todos os elefantes, aquele bicho daquele tamanho, foram vistos por um coelho, significa que todos os elefantes estavam juntos. Não tem como um coelho ver um elefante na Praça da Sé e um outro elefante no Vale do Anhangabaú. Não tem como, tá? Então, se um coelho viu 6 elefantes, esses 6 elefantes têm que estar à vista do coelho, certo? Então tem que estar junto. Não tem como um elefante estar aqui e um outro elefante estar aqui atrás. Não faz sentido algum. Não faz sentido. A não ser que ele tenha um olho na frente e atrás. Aí é uma aberração. Beleza.
cada elefante viu 3 macacos. Então, esse elefante aqui, ó, ele viu 3 macacos. 1, 2, 3. Esse elefante viu 3 macacos. Esse elefante aqui viu 3 macacos, certo? 3 macacos. Cada elefante viu 3 macacos. Se os elefantes estão juntos, cada elefante viu 3 macacos, eles estão enxergando os mesmos macacos. Se você está numa sala, junto comigo, né? Nós dois estamos na mesma sala. Estamos numa sala e nessa sala tem 10 pessoas. Quantas pessoas que nós dois estamos enxergando? 10. Cada pessoa, eu e você, estamos enxergando 10 pessoas. Não significa que tem 20. Na sala tem 10 pessoas. Cada um de nós, eu e você, estamos enxergando 10 pessoas. Tá? Viu 3 macacos indo para o rio. Então, esse macaco estava indo para o rio. Esse outro macaco aqui também estava indo para o rio. E esse outro macaco indo para o rio. Então, eu tenho um coelho e 3 macacos indo para o rio. Um coelho e 3 macacos indo para o rio. Cada um dos macacos segurava um pássaro em suas mãos. Esse macaco aqui tinha um passarinho com ele, um passarinho P com ele. Esse macaco tinha um passarinho P com ele e esse macaco tinha um passarinho P com ele. Se cada um tinha um passarinho P, então tinham 3 pássaros. Então, 3 pássaros. Aí é só somar. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. 7 animais. Aí tivemos alguns colegas que colocaram assim. Não, professor, mas pássaro não é animal, pássaro é uma ave. Tá bom, pássaro é uma ave. Mas qual reino, né? Ele pertence ao reino dos animais. Eu sou um animal. Não, você também. Todo mundo, todos nós somos animais. Né? Os seres humanos são animais racionais. Também somos animais. Tá? Tudo está dentro do grupo ali, né? Do reino. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Todo mundo aqui está dentro dos animais. Tá? Ninguém aqui é uma planta. Pássaro é um animal. Agora, se fossem 2 coelhos viram 6 elefantes, a história poderia mudar um pouquinho. Porque poderia ser que 3 elefantes estivessem aqui e 3 elefantes estivessem na parte de trás. Certo? Então, é isso daqui, por enquanto. Essa daqui é a resposta, né? 7. Há um grave... Isso aqui é do relógio. Isso é legal, isso é bom. Há um grave problema com o relógio da torre da aldeia. Por um motivo ainda não compreendido pela população, o relógio, olha só, o problema daqui, ele para 1 minuto a cada 10 minutos. Então, passou 10 minutos, ele para 1 minuto. Ok, perfeito. Consegue adivinhar quanto tempo demora o ponteiro dos minutos para dar uma volta completa ao relógio? Uma volta completa significa sair do 1 e voltar ao 12, né? Sair do 12 e voltar no 12. Isso é uma volta completa. Se ele sair do 12 e voltar no 1 depois do 12, não é mais uma volta completa. Né? Já está na segunda volta. Aí teve colegas que responderam assim: consegue adivinhar quanto tempo demora o ponteiro dos minutos? Aí escreveu: sim, consigo. Tá, beleza, também. Eu não formulei direito a pergunta, né? Mas tá bom. Consegue adivinhar? Sim, vamos lá. Então vamos desenhar um relógio. Um relógio perfeito. 12 está lá no topinho do relógio. Embaixo aqui eu tenho o 6. Mas não vou desenhar o 6, não. Deixa eu pegar. Não tem borracha aqui? Borracha. Eu não vou desenhar o 6. Desenho diferente. Ó, 12 é quando começa. O primeiro 10 acontece no 2. O segundo 10 acontece no 4. O terceiro 10, 6. Depois 10 minutos é no 8, né? 40. 40, 45, 50, aqui é o 10. Tá? Esse daqui é o nosso relógio. Tá?
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí o que ele faz? Ó, pegar verde. O relógio começa aqui, o ponteiro começa aqui, ó. Então eu estou cronometrando esse ponteiro aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chega em 10, ele fica parado, quanto? 1 minuto. Aí ele anda mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chega no 10, fica parado mais 1 minuto. Aí ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí chega aqui, ele fica parado mais 1 minuto. Aí ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Fica parado mais 1 minuto. Faltou um tracinho. Aí ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica parado mais 1 minuto. E aí ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, terminou. Já terminou, tá? Ele não vai rodar mais. Então, beleza. Quanto tempo? O relógio levou 60 segundos, né? 1 minuto tem 60 segundos. Ele deu uma volta certinho. Aliás, 60 minutos. Esse ponteiro levou 60 minutos, mais um de cada minuto aqui, ó. A cada 10 ele ficou parado 1 minuto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 60 mais 5. Então, no total, a pergunta é: consegue adivinhar quanto tempo demora o ponteiro dos minutos para dar uma volta completa? Sim, ó, é o 60, que já é da hora, né? Mais as 5 vezes que ele ficou parado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Total, 65 minutos. Alguns fizeram uns cálculos assim meio doidos e alguns colocaram 66. Por que não é 66? Ele chega e para aqui, ó. Ele simplesmente para aqui. Se eu contar os 10 aqui, ou 1 minuto aqui, né, parado aqui, isso daqui como 10, significa que eu já estou considerando a próxima volta, tá? Então ele já para aqui, acabou. Quando ele chega aqui, Zé Fini, acabou, ele já fez 1 minuto, tá? Então ele não conta esses 10. Então o correto, 65 minutos. Desafio bônus do taco, esse daqui é bom, é o último, né? Um dos esportistas mais famosos dos Estados Unidos, Arthur Black, havia quebrado naquela manhã o seu taco e havia perdido sua bola. Cadê aqui? E havia perdido sua bola de beisebol. Então, foi a uma loja próxima para comprar esses dois objetos. Por sorte, o dono da loja lhe disse que tinha um de cada, tinha um taco e uma bola. Ao passar pelo caixa, Black teve que pagar um preço total de R$1,10. Então, taco mais bola é igual a 1,10. Sabendo que o taco custa R$1 a mais que a bola, qual o valor de cada objeto? Putz, isso daqui você vai, né? Certeza. Pô, o taco custa R$1 a mais que a bola. E os dois foram 1,10. O taco custa R$1 e a bola 10 centavos. Pô, como que eu não pensei nisso antes, né? Perfeito. Ó, o taco custa R$1 e a bola 10 centavos. Só que se nós fizermos isso daqui, ó, vamos subtrair 1 menos 10 vai dar 90. Então quer dizer que a diferença aqui, ó, tá de 90 centavos. Então, tá errado. Tá errado. Tá? O taco não custa R$1 e a bola não custa 10 centavos. Senão, a diferença, né? O taco vai custar só 90 centavos mais caro do que a bola. Tá errado. O que é o correto, pessoal? É R$1 a mais. Para eu conseguir ser R$1 a mais, ó, deu 90 centavos aqui, não deu? Vamos dividir aqui, ó. Tirar 5 centavos daqui e jogar 5 no real. Então o taco vai ser 1,05 e a bola 5 centavos. Certo? 1,05 mais 5 centavos dá 1,10. 1,10. 1,10 menos o valor da bola, por exemplo. Né? Aí você pode pôr o valor da bola. 1,10 menos aqui
eu vou ter o valor do taco. Então aqui eu tenho R$1 de diferença. Ó. 1,5 é os 5 centavos da bola mais R$1. Então aqui eu tenho o taco realmente custando R$1 a mais. Resposta então, taco R$1,05, bola 5 centavos. Beleza, pessoal? Então, essa é a correção de toda a prova, como conversei com vocês, né? Já estou dando todo o retorno. A nota enviei por e-mail. Aqui eu tenho a correção. Qualquer dúvida, me manda por WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, tá? Vocês têm meu telefone, vocês têm meu contato, me manda, tá? Não pode ficar com dúvidas. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Opa, apertei errado. Me manda, tá? Então, lá, ó. 9 68 0 8 8. Esse é o meu WhatsApp. 602. Me manda um WhatsApp aqui, tá? Se tiver dúvida, lá no meu site mesmo, arieldias.com, tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo lá. É só entrar em contato, tá bom? Fico aguardando então, tá? Dúvida em relação à nota ou qualquer conteúdo aqui, tá beleza? Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção e aí, até lá!